Qual é o seu papel enquanto ator no momento que você recebe o roteiro? Primeiro de tudo, identificar os 4 tipos de rubricas. Nós temos, na verdade, é um tipo só, que é subdividido, em algumas categorias para que seja mais fácil o entendimento. Temos a macro-rubrica, a micro-rubrica, a subjetiva e a objetiva. Cada uma delas desempenha uma função diferente e fala diretamente com pessoas diferentes também. Por exemplo, a macro-rubrica, ela está ali para explicar melhor para o diretor, na verdade, como é que o dramaturgo idealizou o cenário daquela obra. Então, por exemplo, vamos supor que o dramaturgo pensou numa casa de praia, com várias redes, enfim, tudo isso vai estar descrito muito bem nas macro-rubricas. E como é que você pode observar no texto as macro-rubricas? Normalmente ela está muito bem distinta na primeira página de cada ato, de cada cena. Quando há a troca de cenário, ela vai estar lá sozinha, longe do texto principal. O texto principal é o que a gente chama as falas mesmo, o conteúdo de fato da peça. Então normalmente vai vir ela no topo, escrito como é que vai ser o cenário, o que é que tem dentro do cenário, tudo bonitinho, às vezes pode vir até indicação de figurino, de elemento cênico, aí depende realmente do conteúdo do dramaturgo. Mas ele vai dizer de fato, de uma forma objetiva, o que é que ele quer que tenha na cena. E de novo, o diretor ele tem pleno poder de alterar isso. Seja para abaixar o custo do orçamento, ou então porque a estética que ele quer não permite isso, ou então porque o teatro não comporta tudo que o dramaturgo pensou para aquela cena. O diretor pode sim mudar, mas isso, querendo ou não, segue como um norte para entender, para compreender como foi que o dramaturgo idealizou aquela peça, idealizou aquela obra. Enquanto ele estava escrevendo, enquanto ele estava imaginando tudo, foi daquela forma que ele imaginou. Então a macro-rubrica serve como norte para os figurinistas, para os cenógrafos e para o próprio diretor entender como é que seria o espaço cênico e como é que ele faria as marcações dos atores, a movimentação de cena. E aí, por exemplo, uma forma de verificar muito bem pesquisa no Google alguns roteiros de novela, de cinema, que aparecem muito bem. E além disso, ainda tem indicação se, por exemplo, se é externa, ou seja, se a gravação é em locação, não é em estúdio, se é noite, se é dia, tudo isso se configura como macro-rubrica. São todas as informações da cena, da construção mesmo material da cena. E nós temos as micro-rubricas. As micro-rubricas normalmente são mais direcionadas para os atores, porque nelas vai estar tanto as ações que eles vão desenvolver em um determinado tempo, quanto as emoções que eles vão desenvolver naquela fala, naquela cena. E nós temos então as micro-rubricas objetivas e subjetivas. Como é que funciona cada uma delas? As micro-rubricas objetivas tangem a ação da personagem, o que é que a personagem está fazendo naquele momento. E como é que elas vêm? Elas vêm dentro da fala, sempre separado por alguma forma textual. Como assim? Para que o ator não se confunda, o que é rubrica e o que é conteúdo da fala, a rubrica ela pode vir em itálico, em negrito, entre parênteses, entre colchetes, sempre distinta da fala. Por quê? Ela pode vir logo após o nome, bora relembrar como é que, se você já leu algum roteiro, se não, nós vamos deixar aqui disponível no final da aula. Como é que ele vai vir? Vai vir o nome da personagem, normalmente em negrito, e pode vir lá a micro-rubrica objetiva, dizendo que está fazendo alguma ação. Ou pode vir durante a fala. Então a personagem fala, micro-rubrica objetiva, ele faz o movimento enquanto fala, ou então pode ter uma pausa, e tudo vai ser ali misturado mesmo. Então é muito importante, porque eu já vi isso acontecendo, atores lendo a rubrica. Então, quando a gente recebe o texto, por isso que é importante a gente entender esses elementos, para a gente não passar mico. Porque um ator que ele lê a rubrica ao invés de realmente executá-la, vai passar um certo mico durante a leitura, durante o desenvolvimento da cena, tá? Então sempre percebe o que é que distingue de uma forma escrita a rubrica da fala. E isso vai de dramaturgo para dramaturgo, tá bom? E a micro-rubrica subjetiva tange a emoção da personagem naquela fala.
Então, se ela tá angustiada, vai estar lá. Se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela fala com empolgação, com raiva, todos os sentimentos que o dramaturgo pensou para aquela cena vai estar escrita. Por isso que eu reafirmo que as rubricas são um funil de interpretação. Porque às vezes isso pode acontecer, isso é super natural. Nós estamos lendo e nós estamos idealizando um personagem na nossa cabeça, principalmente baseado em como nós reagiríamos a uma situação. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Vamos supor que nós estamos lendo uma cena de assalto e dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa vivência, eu sei como eu me comporto em um assalto. Vamos supor que se eu fui assaltada, eu vou começar a chorar desesperadamente, vou começar a me tremer. Então eu imagino que a ação a ser desenvolvida nessa cena e que a emoção dessa cena é essa que eu imaginei. A minha interpretação já está sendo guiada a partir da minha vivência. E aí a rubrica ela faz o quê? Não é assim que a minha personagem reagiria. E aí vai estar lá descrito se ela vai reagir, se ela vai correr, se ela vai gritar, se ela vai... Enfim, né? Como é que ela vai se portar aquilo ali. Então, por exemplo, se é uma personagem que já foi assaltada várias vezes, ela apenas pode dar o que o ladrão pedir e não se importar. Então, de fato, a rubrica, ela nos ajuda a ter uma interpretação para além de nós mesmos, né? Nos despirmos, de fato, da nossa visão de mundo e compreender melhor a visão de mundo da personagem. E aí eu volto a dizer, o diretor, ele tem plena capacidade, plena autorização, digamos assim, de alterar essas rubricas. E sim, o ator vai ter um papel importante nessas alterações, mas como é que ela vai ser feita? Tem que ser feita em conjunto, não pode ser imposta. O ator nunca deve impor nada à direção, tá bom? Ele pode, conversando, por exemplo, poxa, eu acho que ficaria melhor dessa forma, se a personagem agisse de tal forma, mas a rubrica diz o contrário. E a partir de uma conversação, as rubricas elas podem ser alteradas, as ações elas podem ser alteradas, os sentimentos também, tudo isso em forma de diálogo. E voltando, claro, dentro de um contexto aberto a isso, né? Se você tem uma direção que de fato quer que você siga a risco o texto, você segue a risco o texto. Tenta entender ao máximo as macro, micro, objetiva e subjetiva, né? Todas essas rubricas e tenta compreender a fundo, né? O que é que aquela personagem está querendo dizer.